E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um NVCast aí para vocês, para trazer mais um assunto interessante, que é, dessa vez, jovens rebeldes. A juventude de hoje está debandando das igrejas e como que podemos fazer para mudar isso? Então aqui, né, sempre com um convidado, uma convidada muito bacana, que é a Lívia, que é da nossa igreja, na Igreja Batista Nova Vida, cantando louvor, né, Lívia? Isso mesmo. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. E já começando aí, você acredita realmente que os jovens estão debandando das igrejas? Sim, eu acredito muito nisso, principalmente das igrejas tradicionais. Entendi. E pra gente começar com esse papo justamente das igrejas tradicionais e tudo mais, o Antônio trouxe aqui pra gente, tem um estudo feito, né, sobre isso, né, sobre os jovens debandando das igrejas, né? O que você tem para mostrar aqui pra gente, Antônio? Na realidade são dois estudos, né? Um deles, pegar só uma informação aqui, que foi o estudo da Lifeway Research, né, que é uma empresa que faz pesquisa nos Estados Unidos, só dessa área de igrejas, para líderes e pastores. E o primeiro motivo significativo aqui, nós estamos falando de 32%, ou seja, praticamente um terço dos jovens que foram entrevistados alegaram que o fato deles não quererem frequentar é porque eles acreditam que a igreja soa muito hipócrita, eles se sentem muito julgados na igreja. Aí queria entender aí da nossa convidada se é isso mesmo, você concorda, o que você sente aí no seu meio? É hipócrita mesmo? O que você acha? Ah, sim! É difícil falar isso, né? Principalmente porque o público, né, do podcast é de pessoas cristãs, especialmente evangélicas, né? Mas sim, a gente, né, como igreja, a gente muitas vezes é muito hipócrita, sabe? A gente prega o amor, mas a gente julga pelas costas. A gente prega o amor, mas pensa no irmãozinho que faz tempo que não vai pra igreja. Por quê? Como é que é? Afastou, né? Tá desviado, né? Então, com certeza, a gente é muito hipócrita, infelizmente, né? Exatamente. É uma luta que a gente tem. Eu vou voltar a falar aqui o que a gente estava falando antes. É uma luta que a gente tem com os jovens. Eu percebi isso com as minhas crianças. Melhor falar assim. Com as minhas crianças. Que eu tenho uma criança de 21, ou de 20, e uma de 16, né? Que vai fazer 16 agora em dezembro. Então, assim, elas falam que a gente é pouco autêntico, sabe? A gente cristão é pouco autêntico. Interessante, né? Ouvir isso e triste, né? Sim. Porque você fala assim, tem muito a ver isso um pouco com a hipocrisia, né? Falo o que eu faço, mas não... falo que eu... faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então tem muito disso. Eu acho que falta muito dessa autenticidade na vida do crente. Eu falo um pouco sobre esse negócio de hipocrisia, assim, eu falo um pouco de uma experiência pessoal que eu tive, que hoje em dia eu não sou mais jovem, né? Eu sou um velho jovem, né, agora, porque tô chegando nos 40, né? Vou entrar no Zenta daqui a pouco, né? Mas eu tive uma experiência quando eu era jovem, o pessoal falava assim, não, temos que juntar os jovens, temos que agregar os jovens e não sei o que, chamava, mas a gente ia na reunião com jovens, numa igreja que eu frequentava antes, não vou citar o nome da igreja, mas enfim. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber, né? É hipócrita por quê? Tem que chamar os jovens para congregar com a gente, mas a gente chega lá, a gente sente um peixe fora d'água porque tem as panelinhas. Exato. E a gente é excluído. Com certeza. Mas então, nesse caso seu aí, os próprios jovens da igreja meio que não te incluíram. Aí já é um outro problema que a gente tem, né? Mas o lance da hipocrisia que eu acho que afasta mais não é só entre os jovens, é entre o pessoal que é mais velho, que tá ali, né, congregando, né, que já passou a fase de rebeldia, digamos assim, ou a fase das dúvidas, né, que já se estabeleceu, já deu aquela estabilizada, não quero mais bagunçar, agora eu vou para a igreja. E ficar julgando, na minha época eu não fazia isso. Gente, eu falo muito isso pra Joyce. Falo assim, olha as nossas crianças, como nós éramos quando nós tínhamos a idade delas. Você já se esqueceu o que a gente fazia?
A gente também era jovem, né? Não, eu acho que esse é o sentido da hipocrisia, sabe? De se esquecer quem você foi, o sentimento que você tinha, aquela impulsividade, energia, vontade de fazer, e a gente se esquece disso. Eu acho que tá aí o lance da hipocrisia, tá ligado? Sim, faz muito sentido. Legal. Voltando aqui, tem um outro estudo, esse é bem famoso, né, da Barna Group, também foi lá nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa, se não me engano, acho que com 1.500 jovens, alguma coisa assim, cristãos, né? E elencou os 6 principais motivos pelos quais, né, os jovens saem da igreja. Então, eu vou enumerar algumas coisas aqui para colocar em debate, também queria a opinião aí também da nossa convidada. O primeiro ponto, a razão número 1, é que os jovens entendem que as igrejas são super protetoras, né? Então, só para trazer um dado aqui, nós estamos falando que 1/4 dos jovens, praticamente, eles acreditam que os cristãos demonizam tudo que é de fora da igreja, sabe? Tudo que é secular. E acreditam que muitas vezes a igreja ignora os problemas do cotidiano, da vida real, sabe? Então é meio que criar uma panela. Você é crente, então você tem que viver exatamente segundo esses princípios e enquanto poderia, pelo menos na minha opinião, nós deveríamos formar os jovens para serem bons cristãos no mundo. Sim. É lá na faculdade, lá na escola, eles ser um diferencial disso. Queria ouvir a opinião da Lívia, se você sente isso, concorda no seu meio de amigos, com a sua experiência. Eu concordo muito, assim, eu fiz faculdade de engenharia, né, uma faculdade pública, então tinha tudo quanto é tipo de gente, o que foi muito bom pra mim nesse sentido. Eu tive muito contato com pessoas não cristãs, né, e também acabei, me juntando com alguns cristãos também, porque parece que cristão tem aquele negócio que é um imã, né, junto a cristão, assim. Eu até às vezes falava pro meu namorado, aquele amigo lá teu é cristão. Aí ele ficava, cristão? Como assim? Aí eu via falar com a pessoa, cristão, ele falava, nossa, cristão, não acredito, é mesmo, agora faz sentido. Crente dar, né? O radar de crente. Exatamente. Enfim, e eu conversando, assim, com os meus colegas, assim, principalmente os cristãos, e eles falaram sobre isso também, né? Que eles sempre sentiram que é sempre assim, fulano tem outra religião, não vai andar com esse fulano e tal. Então, realmente, a igreja e, assim, principalmente a família cristã, né? Ela costuma fazer muito isso, sabe? Meio que já vir com preconceito, essa pessoa vai tirar o meu filho dos caminhos do Senhor, não pode andar. Quando, na verdade, era muito pelo contrário, né? Era deveria preparar ele para poder lidar com o mundo, né? Essa situação e, por meio do bom testemunho, talvez, até, né, trazer a igreja para fora, né? Da igreja, né? Trazer Cristo para fora da igreja. A pessoa fala assim, fulano, você não pode andar com fulano porque vai tirar você da igreja, mas eu não tá pensando, mas se andar com você pode trazer essa pessoa para a igreja. Exatamente. Não vê o contrário, né? Exatamente. Inclusive, sobre esse ponto, já vou emendar direto para o 5º item, que foi elencado por isso, que tem muito a ver com o que a gente está falando, que nessa pesquisa, os jovens alegaram que existe uma exclusividade do cristianismo que eles sentem. Então, hoje nós vemos num mundo diferente dos nossos pais, nossos avós até, em que não tinham tanto acesso à informação. Hoje não, você no seu celular tem acesso à informação, já tem um influenciador do outro lado do mundo, em outro idioma, com tradução e etc. E hoje a sociedade ela é muito mais inclusiva, né? Hoje prega-se ter uma mente aberta, ter tolerância, aceitação, tolerância religiosa, etc. E uma alegação desses jovens é que eles enxergam os crentes, né, os cristãos, principalmente os tradicionais, como sendo meio donos da verdade, vivendo dentro de uma panela e que eles não querem dialogar muito com outras religiões, outras pessoas. Tem um pouco disso também, você acha? Sim, com certeza. Eu acho que está completamente ligado, né, essa questão. Você estudou na USP, né? Sim. Minha filha também estuda lá. E se percebe muito isso. Por exemplo, minha filha ela é bem cética em muitas coisas, né? E tem esse lance que permeia nessa galera que é mais assim, que é o lance do universalismo, né? Que, todos os caminhos levam a Deus e tal. Então, assim, nós que somos cristãos, isso eu acho que é interessante. Nós que somos cristãos, nós não acreditamos assim. Só que o fato de nós não acreditarmos assim não faz com que a gente deva
impor isso às pessoas. Exatamente. Então acho que é interessante. Teve uma. Eu queria falar, eu falei um pouco antes, eu queria falar disso, que o The Chosen tem uma cena de Jesus lá, onde ele fala ali, né, do amor, fala da mensagem e tal, e aí a pessoa fala assim, mas eu não acredito em você. Ele fala, tudo bem, eu te amo do mesmo jeito. E eu acredito que... Só para trazer, explica o pessoal que não assiste o The Chosen, né? Verdade, uma série da Netflix. Gente, não assiste The Chosen, bora assistir, né? Pelo menos o próprio começou ali. É uma série da Netflix que retrata, assim, a vida de Jesus e como ele chama, né, os discípulos e tal. Então eu percebo que o quê? Que esse lance do exclusivismo é muito verdade, e principalmente no pessoal mais tradicional, que tem uma dificuldade de se relacionar com quem é de outra fé. Até da mesma fé, mas de outra denominação. Por exemplo, a gente é batista, né? Eu fico sempre tocando nessa tecla, porque eu sou muito batista. Aí eu fico sempre me policiando para não ser denominacionalista. Para não ficar com preconceito com outras religiões, outras denominações evangélicas. E eu tenho algumas ressalvas e tal, mas isso não impede, né, de que eu tenha que me relacionar. Acho que você passa muito por isso, né? Passou muito por isso na faculdade, e nessa geração de vocês vai passar mais. Né? Agora volta pro The Chosen, né, que você estava contando de Jesus. Chega pra terminei. Jesus na série. TDAH, o TDAH, gente. TDAH. Continua. Me diz aí, então, lá no The Chosen, falando a respeito, né, dessa questão da religião, de conviver com pessoas que pensam diferente de você, aí Jesus falou assim falando do amor, aí Jesus falou assim pra ele, mano, você pode pensar do jeito que você quiser, eu te amo do mesmo jeito. E eu acredito que a igreja tem que ter esse papel, independente, porque na própria Bíblia está escrito que quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos essa função de convencer as pessoas. Nosso papel é amar, né? O nosso papel e pregar. É amar e falar do amor dele. Então, assim, a gente confunde isso, eu acredito que isso afasta muito os jovens, de a gente não ter a cabeça aberta, querer cravar certos assuntos que a gente não deve cravar. Então, a igreja... nesse quesito, né, de exclusivismo, eu acho que não tem problema você ser exclusivista, de verdade, não tem problema. O problema é você, de fato, impor mesmo. Falar assim, não, tudo bem, eu acredito nisso aqui, pronto, acabou, mas você acredita e a gente pode sair junto, pode ir no Mac junto, não tem problema nenhum. A gente, de repente, se esse assunto dá treta, não toca nesse assunto. Sim. Né? Uhum. Inclusive, né, não sei se você deve passar por isso também, mas... pelo fato de você ser cristã, aí você tem a rodinha de amigos que não são, eu falo assim, não vamos chamar ela não, porque ela é cristã, ela não vai querer ir. Já aconteceu bastante comigo isso também. Já aconteceu bastante isso comigo. Bastante. E assim, no começo eu não ficava sabendo das coisas, né? Mas depois eu comecei a descobrir um pouco mais. E como, assim, quando eu entrei na faculdade, a minha visão era mais fechada, né? Com certeza. Porque eu não tinha tido tanto contato com pessoas diferentes assim, né? Eu passava muito tempo na igreja, então eu tinha um pouco mais... Eu tinha meus preconceitos, né? Tenho até hoje. E cada dia mais eu tô tentando desconstruir de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com o amor de Cristo e tudo mais. Mas eu percebo hoje que eu era mais fechada também. E no começo as pessoas viam isso, né? E percebiam, não me contavam as coisas. Chegou um dia que eu fiquei até super chateada porque um amigo não me convidou para festa de aniversário. Mas enfim, e aí eu fui me abrindo, eu fui conhecendo as pessoas, eu fui conversando com pessoas diferentes e fui entendendo de uma outra forma isso, né? E hoje, assim, eu até falo, né? Às vezes as pessoas falam, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Gente, eu sou crente, Eu falo, assim, com boca cheia, com orgulho e tal, e falo, e mesmo assim, o fato de eu ser crente, eu não vou te julgar porque você é homossexual, porque, você faz isso, você faz aquilo, porque você bebe. Ou fuma, não, nada disso. Isso, sabe? A gente tá junto aqui. Eu gosto de você pela pessoa que você é. O que eu acho que o que aconteceu no seu caso foi eles perceberem, e isso é muito que a gente tem que eu acho que a gente tem que passar isso como igreja, de que a gente não é quadrado. Exato. De que a gente, o quadrado é até estranho falar, mas é que a gente é tolerante, que a gente não aceita a ponto de aceitar aquela opinião, pronto, e acabou. Não, mas eu respeito o seu modo de pensar. Eu acho que isso é o maior problema, né? A gente teve essa treta há pouco tempo dentro da própria igreja, com a questão de política. A treta assim, você pensa assim, o jovem chega lá, o jovem fala alguma coisa, ele fica, eu não vou falar porque os caras vão brigar comigo. Aconteceu isso com a gente velho. Eu vou falar que eu votei no PT. Acabou.
o pessoal ia te cancelar na igreja. Aí, gente, tá vendo aqui, ó. Ele fez o L. Eu fiz o tu. A gente é amigo, aí não briga por causa disso. Eu não fiz o L, não. Que fique claro. A ideia de respeitar a opinião do outro, isso é uma... Eu acredito que o jovem vê essa intolerância no mais velho. Com certeza. Meu, as minhas filhas... E olha, muita coisa eu tenho aprendido, sabe? Porque eu vou ler um versículo aqui, rapidão. Ó, um versículo. 1 Timóteo 4... cadê? Eu perdi aqui, ó. 1 Timóteo... Caramba, perdi. Aqui, achei. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze, né? Paulo falando para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, a gente tem muito dessa, porque é mais velho, menosprezar a sabedoria do jovem. A gente não ouve. A gente acha que a gente tem a verdade. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na última reunião, foi eu falar lá na reunião que não tem representante jovem, mas um pouco mais jovem, dentro da diretoria da igreja. Isso é um problema para uma igreja. Isso é um problema. Porque como que a igreja vai enxergar a visão do jovem? Meu, tem que ter um representante dessa área para a pessoa saber como que é estar do lado de lá. É aquela história, né? Que o jovem, e aí acho que a Lívia pode confirmar se eu estou falando uma bobagem ou não, né? Mas o jovem, ele procura uma representatividade na igreja. Sim. Então não é fazer um culto para jovem, vamos apagar a luz, jogar fumaça, pintar a parede de preto. Não é isso. Minha parte favorita. A gente sempre fala. É a representatividade. Ele tem que enxergar o jovem também participando do culto, da diretoria, se preocupando, né? Eles têm que chegar na igreja e se sentir acolhido, né? Assim, ver outras pessoas. A treta, né? No louvor, uma treta assim, não, tá, gente? Tô falando de treta, mas não foi nada assim muito grande, mas a questão é o quê? Teve uma discussão a respeito do tipo de música que a gente queria colocar. Porque o pessoal que não é muito assim das músicas mais modernas, que são os worship, tava no meu pé porque eu tinha colocado muito worship. Você tá colocando muito worship. E o pessoal mais velho da igreja, André, cadê o hino? Falaram assim, você não é batista, não? Por quê? Eu falei, por quê? Por quê? Rock barulhento. Porque você não toca mais hino na igreja, né? Eu falei, gente, aí você vê, olha aqui, ó, a gente tem que pegar, eu tenho que pensar nessa pessoa que é mais velha. Sim. E eu tenho que pensar no jovem também. Então, olha como tem que ter um equilíbrio. Então, pastores, membros mais velhos têm que pensar. E os jovens também têm que pensar nos mais velhos. Porque, às vezes, não pode ser tem que ser uma via de mão dupla, sabe? Sim. De entender que tem gente mais velha e tal. Por isso que eu acho que é importante essa última que vai ter. Mas eu acredito que... Eu acredito que, assim, se você fizer um bom trabalho, aquilo que você comentou, inclusive, nessa reunião, né? Se o louvor é bem feito e a palavra é bem pregada, o Espírito Santo tá no meio, realmente é uma palavra, não é um coach. Não, uma palavra autêntica. É uma palavra autêntica que vem Bíblia, com base bíblica, um louvor autêntico, né? Feito com amor, para o Espírito Santo, para louvar a Deus ali. Não faz se é worship, se é HCC, o Espírito Santo vai agir, né? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Sim. Segue nas perguntas aí, senão a gente... Tem uma... Eu vou juntar duas em uma, até aqui para poupar tempo, que também os jovens alegaram nessa pesquisa de que a igreja, ela parece um pouco antagônica à ciência. Parece que a igreja briga de frente. Normalmente, aí já é uma sensação minha, muitas vezes os pais e a igreja educam o jovem meio que é isso e pronto. Não dá espaço para argumentar. E esse é o outro ponto que os jovens alegam que a igreja, eles se sentem um pouco hostis. A igreja é um pouco hostil com eles quando eles duvidam ou questionam alguma coisa. E aí justamente essa falta de questionamento, quando o jovem vai para a escola, vai para a faculdade, começa a ouvir outras coisas, ele não foi ensinado a questionar, a usar a lógica dele, aí ele acaba se perdendo no meio do caminho, né? Seria mais ou menos isso? Vocês acham que existe de fato um conflito de religião com ciência ou é coisa da cabeça aí do pessoal? Eu acho que tem muito isso do que você falou, mas também talvez quando vai para fora, né, quando vai para a escola, quando vai para a faculdade, talvez aí sim tenham respostas mais completas, né? Assim, tenham justificativas mais
Tenham justificativas mais completas para a teoria que é apresentada, né? Vamos dizer assim. Então, fica mais fácil acreditar, né? Assim, principalmente se você não tem o espaço, né? De perguntar, de ter com clareza, né? O porquê das coisas, né? Se você não tem um canal mais aberto para o diálogo. Talvez na seja igreja. interessante se a igreja, ao invés de simplesmente ter uma conversa unilateral, abrir um pouco mais para o debate, para que as dúvidas sejam sanadas, respeitar a inteligência até, né, do jovem, para que ele possa debater. 1 Timóteo 4,12. Anota aí. Ninguém despreze a sua... Ninguém te despreze porque você é jovem. E o contrário também acontece, né? Da ciência também questionar a religião. Sim, também. Com certeza. Inclusive, posso até contar um caso que aconteceu comigo quando eu estava no ensino médio, há 84 anos atrás. Você era muito rebelde, Thiago? Ou eu era um santo. Mas eu estava na aula de física. A professora pediu pra gente fazer uma redação sobre o início do mundo. Yes. Todo mundo falou o quê? Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Eu fui lá e falei Gênesis 1. Eu praticamente transcrevi Gênesis 1 nessa redação. Ela não queria aceitar, de jeito nenhum. Você sente discriminação na faculdade por ser evangélica? Sim, antes eu levava muito assim... isso doía mais, sabe? Mas depois eu fui entendendo que a visão que as pessoas têm de fora é a visão que a gente passa. E geralmente é a visão do estereótipo, né? Então, todo mundo... Quando eu comecei a falar mais que eu era crente, né? A pessoa falava, cadê essa saia? Né? E tal, então assim... Vocês depila? Vocês depila? Poxa, mas você faz a sobrancelha, o que tá acontecendo? Fazendo unha é pecado, hein? Pecado, exatamente. Então, assim, eu senti, e eu acho que a maioria dos jovens cristãos sentem isso, mas infelizmente, você tem que aprender a lidar e mostrar que não é aquilo, entendeu? Mostrar que dá o seu testemunho real, o que de fato é ser cristão, né? Mostrar que você tá ali para amar, né? E não para julgar. O problema é quando a gente cai nessa, né? De fato, a igreja é assim. De fato, a igreja é preconceituosa, de fato, ela é exclusivista, de fato... Aí você fala assim, não que ela deva ser assim, mas infelizmente, em muitos aspectos, a gente se pega no erro. Quando a gente olha pro pessoal, ei, você já deu o dízimo do seu pastor? Quantas vezes já me falaram isso aí? Então, é mentira, se você olhar para outras igrejas aí? Os caras focam no dinheiro. Tá ligado? Então, assim, aí a gente tem que ir lá e mostrar como desconstruir. Né? Exatamente. Essa imagem que a galera tem da igreja. Muitos dos jovens hoje em dia, por conta que vê essas falcatruas que acontecem dentro do meio religioso, acaba generalizando. Sim. Isso. Exatamente. E não é bem assim, né? Não é. Vamos falar um pouco da nossa igreja, vai. Por exemplo, vamos arrumar treta. Tem um pastor aqui, ó, já tá ali de espião. Tá vendo o podcast, tá mandando mensagem. Pastor quem? Tá demais aqui. Manda embora. Aí Prepara a vareta, pastor. O André já tomou 2 advertências. Na terceira... A terceira já tô, né? O que, por exemplo, assim, o que você acha? Rapidinho. O pastor mandou um versículo aqui interessante, ó. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos que você dirá, não tem mais satisfação dele, ou seja, né, a velhice, né, que chega. Valeu, pastor. Ótimo. Então a gente tem, de fato, que se lembrar de Deus na época mais jovem mesmo, que a gente vai desfrutar melhor da nossa vida, né? Mas falando da nossa igreja lá, o que você acha que na nossa igreja precisaria dar uma melhorada, digamos assim, no sentido de... para que os jovens tenham, digamos assim, uma certa... Um ambiente mais acolhedor. Um ambiente mais acolhedor, né? O que tá faltando pra nós? O que tá faltando pra gente trazer mais jovens? Pode. Não, Microfone aberto. Você falou que era polêmica. Eu tô esperando a linha polêmica. Eu não vejo jovens na nossa igreja. Isso. Por quê? Eu vejo, eles vão embora. Isso. Nada prende eles lá, né? Eu sei que já aconteceram várias tentativas de fazer um ministério de jovens, de juntar essa galera, mas
eu sinto que às vezes as tentativas são mais voltadas, assim, pro tradicional, né? A gente volta para aquele ponto do tradicional. Por pessoas que às vezes só olham para o que elas passaram na igreja, né? Durante a vida delas. Viveram talvez na bolha da igreja e não passaram realmente para o mundo, né? Não viram como é a vida do jovem lá fora. Essa questão da universidade, encontrar outras pessoas lá fora, no trabalho. E querem continuar com aquela visão realmente de tipo, é assim e ponto, né? E falta um pouquinho de pessoas que têm essa visão, assim, da vida, né? Não só da vida na igreja. É isso que eu sinto falta. A gente tem trabalhado lá com os jovens, né? Lá na igreja. E eu percebo que o quê? Tô estudando muito a respeito disso. E eu percebo mesmo quando a gente faz o evento do Mario Kart lá, que a gente traz bastante gente, é um erro que talvez a gente cometa, que a gente traz, né? A gente tem aquela isca ali, né? Mas depois a gente faz exatamente o que a Lívia tá falando. A gente quer que aquele jovem... Arma uma arapuca pra ele. Uma arapuca pra ele mudar. A gente não aceita ele como ele é de verdade, sabe? E jovem não é besta, gente. Não a galera tá ligado. Não despreze. Exatamente, o jovem não é besta. Então, assim, aí a galera vê que não é autêntico. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente tem que muito mudar nesse aspecto de querer entender o mundo dessa galera. Sim. Sabe? E a gente peca muito nisso. A gente, quer trazer eles pro nosso mundo e quer que eles mudem o jeito que eles são. Porque a minha juventude, que eu passei, não é a mesma juventude de hoje. Exato. Tem muita coisa que mudou. Se eu não acompanho, eu fico pra trás, eu vou ser aquele velho chato. Mas já somos um pouco. Eu acho que não tem problema de eu ser, digamos assim, o velho chato. Tem problema de eu não aceitar o jovem do jeito que ele é. Tá bem diferente de aceitar o pecado, gente. Porque a gente começa vai falando dessas coisas de jovens, a gente vai entrar na homossexualidade, vai entrar na homossexualidade, na sexualidade, né? A gente vai entrar nessa questão, vai entrar em outras questões que o pessoal é tradicional, tipo, sei lá, tatuagem. É que tatuagem já é tão passado que não tem nenhum problema mesmo assim de fato, né? Mas vamos entrar em questões que muitas vezes a gente não quer nem se inteirar. A gente fala, sabe, não é assim. E agora, aproveitando então que você entrou nesse assunto, tem uma parte mais polêmica aqui também. Uma das razões que os jovens listaram é justamente relacionado à sexualidade, que esse tema é abordado de uma forma muito simplista. Eles dizem que a sensação é que a igreja aborda assim de forma superficial e na realidade eles vão aprender sobre esse assunto lá fora, exatamente. E isso também é um erro, é um problema dos pais, né, que não abordam Sim. isso dentro de casa também. E ele traz um dado muito curioso e preocupante. Essa pesquisa mostra que a porcentagem de jovens cristãos e não cristãos que têm vida sexualmente ativa é praticamente a mesma. Então, antigamente, né, existia todo um processo de cortejo, casamento, as pessoas casavam muito jovens. Hoje tem gente aí, né, Thiago, que tá aí com 38 anos, tá disponível, 36. Nosso âncora está solteiro. Não percam tempo, meninas, deixa aí no chat já, tá bom? Então, foi exposed. Graças. Mas voltando pro tema, gente, para não... e assim, esse assunto de sexualidade, muitas vezes o jovem ele vai adiando, né, a questão do casamento, ele vai empurrando e acaba entrando na sexualidade de uma forma precoce, digamos assim. E muitas vezes isso é tratado como um pecado tão grave, e aí entra naquele primeiro motivo, que ele se sente julgado. Às vezes ele comete um erro, ele sente culpa e ele vai embora da igreja Sim. porque ele está se sentindo extremamente julgado. Né? E tem também a questão de homossexualidade também, etc. Como que vocês enxergam isso? Será que a gente realmente não está sabendo lidar? Será que esse é o papel da família? A igreja, será que ela não deveria se intrometer? O nosso papel é simplesmente pregar o evangelho, tá dizendo que é pecado, que não é e pronto? Como que vocês veem isso? Nossa, é complicado isso. Eu acho que a igreja tem sim que se envolver nesse assunto, principalmente porque faz parte da formação da criança, do adolescente, né? E do jovem como indivíduo, né? No geral, né? Então, eu acho que não tem como não se envolver, né? Principalmente porque esse adolescente, esse jovem,
no futuro, né, quando ele for adulto, casar, ele vai ter seus filhos e tal, e ele vai ter que passar também isso adiante, né? Ele vai ter que abordar isso. E talvez a igreja seja uma forma também de ensinar como passar isso, né? De uma forma correta, de acordo com a palavra. Se a igreja não fizer isso, ele vai procurar no mundo e aí vai acabar desandando de vez. Exatamente. Talvez isso não esteja sendo ensinado corretamente. Exato. Esses dados mostram que a igreja não está cumprindo seu papel de Não. ensinar a palavra, né? Ele está aprendendo no mundo. Que é um tabu, né? Pra É um igreja. tabu. É um tabu. Então, mas isso me leva a falar uma coisa que eu também falei na reunião, que a gente é muito imaturo em muitos assuntos. Quando a gente vai perceber, nós somos igreja. Mas quando a gente fala em muitos termos bíblicos ou coisas que o próprio Jesus nos ensinou, você percebe que é de uma imaturidade, cara, que você fala, meu, onde essa galera tá indo, que não tá ouvindo o pastor falar, sabe? Hoje nós temos, né, um privilégio lá. O pastor Silvio estava aqui, falou do privilégio de ter o pastor Kenji como pastor que apoia, sabe? E ele, além de apoiar, ele é um professor da teológica, ele é um doutor em Novo Testamento. Mano, o cara manja demais da Bíblia, é uma pessoa muito acessível, diferente de muitos pastores, né, que às vezes tem ali uma pessoa acessível, o cara tá ali para ensinar. E a galera tá na internet seguindo, aí o denominacionalista falando, né, não é isso, mas seguindo um pastor que não tem nem a mesma visão que a nossa denominação. O cara vai lá, a pessoa velha, tá, gente? Eu não tô falando de jovem, não, hein? Pessoa velha seguindo outros pastores. Então, assim, na verdade, é uma imaturidade, parece que é uma vontade, uma preguiça de não querer aprender mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de pregar, eu falei lá sobre o amor. O amor é o maior dos mandamentos. Cara, você pode espernear, você pode subir o Empire State, sabe, escalando, não vai mudar essa verdade. É o amor, cara. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Pronto. E, aí, onde tá aí, nesses dois mandamentos? É aquela história de que, desculpa te cortar, Não, mas pode falar. Deus odeia o pecado, Sim. mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Nós devemos Isso tem que ter claro. mostrar o que é pecado na Bíblia, condenar veementemente o pecado, mas o pecador tem que se sentir acolhido na igreja. Ele tem que se sentir amado. amado. Não duvidar, né? Sabe que também um outro caso que aconteceu comigo? Não vou entrar muito em detalhes, não vou falar o nome da pessoa, mas essa pessoa passou por uma dificuldade e por conta dessa dificuldade muitas pessoas se afastaram dela. E eu fui uma pessoa que fui lá e estendi a mão. Falei assim, eu não concordo com isso, mas eu gosto demais de você. Você é uma pessoa... Conta comigo. Conta comigo o que você precisar. E ela falou pra mim assim, você foi a primeira pessoa que eu achei que ia me dar as costas, porque você é cristão. Olha aí. que coisa. E você foi a melhor surpresa que eu tive. Então, eu só tenho que te agradecer. Conversamos até hoje. Eu falei assim, nada mudou. Eu gosto de você do mesmo jeito. E nada vai mudar. E o que você precisar, eu estou estendendo a mão para você. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Porque assim, e o jovem, né? O jovem, ele percebe isso. Ele percebe, porque nós estamos em um mundo que tem debatido questões que a gente não debatia. Por exemplo, eu sou negro, o pessoal ainda fica julgando a minha negrice. Você acredita? Não, você não é bem... Você não é negro, você você não é é tão branco. preto assim. Gente, minha mãe era tipo o microfone aqui, negrona mesmo. Mas eu nunca me senti discriminado na minha vida. Se eu falar que eu me senti diminuído pela minha cor, eu nunca passei por isso. Eu, André, nunca passei por isso. Eu cresci, nos anos 80, 90, nunca passei por isso. Mas tem muita gente que passou. Muita gente que passou. Eu não vou, porque agora estão falando que tem coisa que é politicamente incorreto falar. Mas a época hoje tá chata e não pode falar. Gente, é que hoje tem coisa que o pessoal caiu na real. As pessoas falam mais. Falam hoje, mais, né? que se sente chateado porque tá falando isso. Eu vou ficar Mas eu vou te falar uma insistindo. coisa, não mudou com relação a uns anos atrás. Por quê? Uns anos atrás não tinha a internet para você saber que essas pessoas estavam incomodadas. Isso. Então, era aquela bolha que a gente vivia. Isso. E o cara que estava lá na esquina, a gente não sabia como que ele se sentia com aquilo que a gente falava. Hoje não, hoje está todo mundo conectado. Então hoje a gente sabe o que incomoda as pessoas. Exato. E aí o que incomoda aqui, o que você faz? Não faz mais. Você não faz mais. Aí por que você vai ficar chamando o cara de e aí, neguinho e tal? Mas antigamente o cara não se expressava, que fala, mas agora ele se expressa, então não fala. E aí que eu te falo, se você deixar de falar, vai mudar alguma coisa na tua vida?
Não. Exatamente. Eu acredito que os jovens têm muito essa questão com a gente, que é mais velho. Tem muita pauta social, né? Tem muita pauta social que a gente, tipo assim, tá... a gente fala assim, na minha época era assim, assado. Gente, não é sua época mais. Exato. Aceita, tá ligado? Aceita. Agora, tipo, não passa mais o Chaves, tá ligado? O Chaves é mó da hora e tal, mas não tinha muita coisa que não daria pra você... Pica-pau, né? Nossa, o pica-pau, nossa, é o demônio. A minha avó não deixava eu assistir. Porque ele sempre se dava bem, só fazia besteira e sempre se dava bem. Minha avó era presbiteriana. É, presbiteriana. Mas ela já tinha Bem uma noção da vida, você vê? Sim. Ó, eu assistia Pica-Pau, era o meu favorito. Aquele doidão ainda pro favorito. Anos 90 foi um surto. Foi. Cada Não, o coisa pessoal que a era gente louco. assistia na televisão, eu não sei como que a gente sobreviveu. Não, Muitos danos, né? Foi Hoje é a muito geração ansiolítico, né? Ansiolítico, porque, mano, o tanto de trauma que a gente passou Eu- e tava lá dentro. Eu vi uma história de uma pessoa que ela foi dar um livro do Monteiro Lobato para a sobrinha dela. E ela falou assim, eu se senti ofendida porque tinha uma frase lá que estava chamando a tia Anastácia de negra macaco, Sim. né? E, É o Monteiro Lobato. Monteiro é o mais... Lobato, ele é Monteiro bem Lobato. Ele é- ele é extremamente então, preconceituoso. ele é então bem imagina, racista. naquela época era super aceitável, hoje já não é mais. Você vai começar a falar essas palavras hoje em dia? Não. Mas e o alvo mais que a neve? E o alvo mais que a neve? E o alvo mais que a neve? Precisa! Aí não, né, gente? Aí foi demais, né? Não, aí eles viajam. Não, pelo amor de Deus. Mas vai, Antônio. Vamos seguir para a questão das soluções. A gente só está levantando o problema, mas o que será que a gente pode fazer? Será que a liturgia do culto atrapalha? Será que tem que ser uma coisa mais dinâmica? Será que é a questão da palavra que está sendo pregada? Talvez um PG, atrair os jovens? Como que a gente pode? Eu acredito muito que é o que eu já falei, né? Que é da representatividade. Não adianta nada a gente pegar e fazer apagar, pintar a parede de preto, soltar fumaça, fazer um show lá. Pode ser até que a gente enche de jovem, igual o evento do Mario Kart. Lota lá de jovem. Mas daí é ele continuar congregando, se ele perceber que ele não está representado, Ele não fica. tem outros jovens ali na liderança, ele vai embora. Né? Mas eu queria ouvir um pouco a opinião aí de vocês. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Falta representatividade, falta jovem lá em cima, né? Acho que é bem isso. Jovem falando pra jovem, né? Jovem falando pra jovem, jovem vendo jovem e jovem acolhendo o jovem, né, também. Porque não adianta ter um monte de jovem, mas todo Uma mundo numa panela. panelinha. Eu acho que, chega gente. que além do culto em si, eu acho que o pós-culto também é importante. Sim. Tipo, não é tipo, o jovem falar pro jovem, acabou, deu a Tchau. bênção apostólica, tchau, acabou, Boa cada um vai semana, pra sua casa, não. acabou. Não. Tem que pegar o contato, tem que manter contato, conversar sempre, chamar pra essa panelinha tem que crescer e virar um caldeirão. Coisa de bruxa. Caldeirão. Vai ser cancelado. E aí tem o pós, que aí mostra que a gente não vive com aquele cabresto, né? Então, Isso. a gente é gente como vocês, né? Então, a gente tá aqui pra somar e não pra dividir. Exato. Então, eu acho que não só o culto em si é importante, é muito importante ter um jovem falando com um jovem, mas também o pós-culto tem que ter. Sim. Tem que ter, que é uma extensão. O que eu acho, assim, Exato, eu que concordo. na igreja, o jovem, acho que, por exemplo, dentro da igreja, a gente tem que se sensibilizar mais com as questões. Sim. Tem que querer saber o que eles... Por exemplo, essa pesquisa aqui que a gente está vendo aí é de 2000 e... Até 2011, acho que os dados foram Gente, coletados. eu fui ler agora. Você entende? Esse tipo de coisa, essa preocupação em querer saber o porquê, sabe? Essa preocupação é igual que eu tenho lá em casa. A preocupação com que elas estão assistindo, de eu querer me conectar. Tem esse lado. Sim. Então, por exemplo, a nossa igreja, ela tem que querer se conectar. Sim. Mano, o pessoal fala, não, a gente não quer tocar worship. Mas, gente, por que você não quer? Sabe? Você quer ficar tocando, achando que a igreja está lá nos anos 90 ainda? Ou nos anos 2000, que seja? Não, nós estamos... a coisa evolui, é dinâmica. Então, na verdade, eu acredito muito que tanto o jovem,
né? É uma questão de via de mão dupla, mas eu acredito que o velho tem mais problema porque ele não consegue se adaptar, é muito mais difícil de se adaptar à tecnologia, ir lá no site, clicar, sabe? Fica com medo, não tem vírus, o Google me deixou, tá em inglês, como que eu vou ver? Eu peguei aqui o tradutor, então a pessoa mais velha... Bota no QR Code, QR o quê? QR o quê? Gente, tem que ter um mínimo de vontade de querer entender a pessoa. É o que eu vejo na nossa igreja. Mas mesmo acima de tudo, aceitar, né? O mais importante. Eu vejo mesmo que não entenda. Mesmo que não entenda, aceitar. Gente, eu vejo na nossa igreja aí, que o pessoal da igreja que estiver assistindo aí, é uma crítica construtiva. Eu vejo que não Por favor, não cancelem o André. Que não... Eu falo como representante... Quantos dislikes vai ter esse vídeo agora? Eu falo como representante de jovens lá na igreja. Eu vejo isso, não tenho interesse, cara. Não tem. Ó, nós fizemos o Mario Kart, tudo bem. Quantas pessoas apoiaram? Dá pra contar no dedo. Pessoas que apoiaram mesmo, assim, de levar o seu neto pra lá, sabe? Então o pessoal, sabe, de ajudar a divulgar. Sim. Por exemplo, uma pergunta que eu ia fazer lá na reunião, que não deu tempo, não quis entrar no detalhe, mas quantos do pessoal da igreja lá têm assistido o podcast? Sabe? Pra ver o que a gente pensa, ou como a gente fala. Entendeu? Então essa preocupação tem que ter. Se você aqui da nossa Igreja Nova Vida está vendo esse podcast, deixa aqui nos comentários. Exato. E tem um tema também, um ponto importante que nas nossas pesquisas, eu li em algum lugar, agora não vou saber a referência, mas enfim, a questão é que, por exemplo, lá no Marcos, acho que 16, né, 16 e alguma coisa, procura, acho que é 15, tem o ID, né? ID pelo mundo e fazer pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, é o papel da igreja ir lá e buscar o jovem. Claro. Não é só ficar aqui sentado esperando. É o nosso papel ir lá fazer o evento, trazer o jovem, colocar pra dentro, fazer o PG, convidar, chamar para um pós-culto e assim por diante. E eu vi em algum lugar, né, nas minhas pesquisas, agora não vou saber a fonte, que as igrejas tradicionais, nós estamos falando de batista, presbiteriana, luterana, metodista, etc., elas são... geralmente ela tem muito poucos novos convertidos. Na realidade, as pessoas vêm de outras neopentecostais de outras denominações. Começa a estudar a Bíblia. Exatamente. A pessoa se converte numa outra igreja que realmente acolhe os jovens e aí vai amadurecendo e tal. E aí acaba vindo, que é uma palavra com um pouco mais de conteúdo e vem. Então, quer dizer, parece que essas igrejas tradicionais têm uma dificuldade de trazer realmente o jovem lá do mundo, né? E, por exemplo, a gente tem a igreja Red do pastor, eu sempre cito, né, do pastor Thiago Matos. Eles são uma igreja muito jovem, tem bastante pessoal, e é uma igreja batista, que na essência ali é tradicional, mas mudou o seu sistema de culto, pensou o culto diferente, um culto mais dinâmico, igual a gente está falando aqui com o pastor e tal. Então, o que ele é uma igreja que tem uma mensagem que não perdeu a essência, que eu acho que aí está o problema e a maior dificuldade. O pessoal fala assim, não, a gente tem que falar para jovens, tem que encontrar formas de atrair os jovens. Tem sim. Por quê? Porque, não, mas o jovem tem que ouvir a palavra. Mas, uma palavra que você não fala de um dado atual. Uma palavra que você lê a Bíblia lá de forma literal. Às vezes você não ouviu um outro formato de ler a Bíblia. Do jeito que você pregava nos anos 90, você pode pregar a mesma palavra dos anos 90, só que com cara de anos 2000, sabe? Então falta um pouco dessa vontade de querer se conectar. Então, a gente estava assistindo aquele vídeo que você enviou. Trazer jovem para a igreja, na teoria, por conta das redes sociais e todo o aparato tecnológico que a gente tem, na teoria é fácil. Sim. Mas fazer com que eles permaneçam na igreja, você tem que se conectar. É o que você está falando. Tem que ter uma galerinha, tem que ter pessoas falando a linguagem e mantendo a essência do evangelho, que por si só vai causar uma transformação. É aquilo que a gente estava comentando, né? Que essa nova geração, ela tem muito pouco convicção, mas tem muita informação. Muita informação. Hoje, o jovem, ele vê tudo, sabe de tudo, acessa, tem dados, ele tem muita informação. E ele gosta de contestar. Então, você falou uma coisa diferente, ele já fala, não, mas aqui na igreja, não, isso aqui na Bíblia, isso aqui tá diferente. Ele tem muita informação, mas ele tem nada de convicção. E ele fica na dúvida. E tanta informação que ele não sabe, poxa, mas será que é essa igreja? Será que é isso mesmo? Não, mas lá o pessoal fala, será que todas as religiões levam a Deus? Exato. E ele fica nisso. A igreja precisa aprender a se comunicar corretamente com essa pessoa. É óbvio que
eu entendo que o convencimento que faz é o Espírito Santo. Não Sim. adianta nada você ter todas as técnicas, vamos virar um coach, chegar lá, dar um culto de show e tal, e não prega a palavra. Exato. A palavra é que é o Espírito Santo quem vai convencer. Agora, é nosso papel também, eu acredito que Deus deu conhecimento, sabedoria para nós, para também pensarmos estratégias diferentes para poder atingir essas pessoas. O né? que foi falado muito é não perder a essência. Você não pode perder a essência do evangelho. Então, você vai falar do evangelho, vai falar do pecado, mas, por exemplo, é uma coisa que fica se questionando muito, né? E criou-se até uma doutrina em cima disso, né? Da hipergraça. Ah, só fala do amor e não fala do... Gente, mas a graça de Jesus é hiper mesmo. Ela é hiper. Não existe uma coisa que eu posso... eu não posso diminuir a graça. Então, a questão do amor, eu acredito, dessa sensibilidade, de querer se conectar, é difícil. É muito difícil se conectar com o jovem. Eu tenho lá em casa, eu sei como que é. É difícil, mas eu quero. Eu não quero ser só o pai. Olha interessante essa palavra. Eu não quero ser só o pai das minhas crianças. Eu quero ser o amigo. Eu quero ser o confidente. Eu quero ser, sabe, uma pessoa que represente algo, que ela não tenha essa dificuldade de chegar pra mim e falar alguma coisa. É o que a gente tá falando do tabu. O jovem vai chegar lá na igreja e vai procurar o pastor. O pastor, ele não vai me ouvir, ele vai me julgar. Então, assim, eu acredito que a gente tem que criar essa conexão, sabe? Tem que criar um ambiente acolhedor para que ele possa vir, questionar. Então, por exemplo, ele vem, questiona alguma coisa que parece cabeluda muitas vezes. Sim. Então, você tem que olhar para a pessoa e falar, não, mas vamos aqui na Bíblia, vamos aprender, mostrar na Bíblia e também fazer uma ligação também com o mundo de hoje. Né? Claro. Obviamente, eu preciso contextualizar exatamente para os dias de hoje, para que ele se sinta realmente acolhido. Então ele vem, mas eu pequei, eu estou em pecado, a igreja vai me julgar. Não interessa, você vai ser aceito, Deus vai te amar como você é. Todo mundo que é pecador também, né? Não, todos nós pecamos. É claro que devemos condenar o pecado, mas amar o pecador. Mas enfim, assim, já chegando nos nossos finalmente aí. Lívia, você acha que tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. E a nossa igreja tem jeito? A nossa igreja tem jeito. É só isso, a gente precisa ter um interesse, né? A gente precisa buscar isso. Esses 3 velhos aqui tem jeito também? Com certeza. Acho que são os que mais têm jeito. E o Thiago assim, tem jeito? O Thiago tem jeito? Não sei. É só para concluir, a gente teve uma experiência muito interessante a respeito dessa última coisa que nós falamos. Estava dando a EBD, aí nós estávamos falando sobre o que a pessoa achava, né, a respeito da vida após a morte. E a gente entrou nesse tema, né, falando com os adolescentes ali. Ela falou assim, eu nem vou falar o que eu penso, que senão vão me queimar aqui na igreja. Ninguém vai te queimar não, pode falar, meu. Você vê, olha o que eu senti dela. Ela tem dúvidas, que ela tem vergonha ou medo de falar, porque vão crucificar ela. Sim. Olha que triste. Então, assim, a gente tem passado talvez a mensagem errada. A gente tem que se conectar, ter um ambiente ali seguro para que as pessoas tenham confiança na gente de falar o que elas pensam, sabe? E a gente poder falar do evangelho, né? Por isso que a gente estudou teologia, para saber falar de uma forma mais ali concisa e com... Pode ir embora. Mas enfim, Lívia, você tem alguma coisa que você gostaria de falar para os finalmente? Algum recado pro pessoal jovem que está assistindo a gente? Que você... Ou para os velhos. Ou para os velhos, né? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, gente. Muito obrigada por me chamar para falar um pouquinho sobre a minha perspectiva mais jovem que a de vocês, né? Porque vocês também são jovens, pelo menos de espírito. Obrigado. Mas eu queria deixar aqui um convite para os jovens também, para quem quiser conhecer a nossa igreja, vai estar de portas abertas com certeza. E também para os não tão jovens assim, eu queria deixar assim, esse apelo para que você busque entender um pouco mais as pessoas com outros contextos de vida, principalmente no caso dos jovens, né? Os jovens, eles precisam muito do apoio de pessoas mais velhas, né? Para seguir na caminhada. É isso aí. Obrigado, Lívia, por ter aceito o convite. Foi muito legal o bate-papo. E você que é jovem aí, assistiu nosso podcast de hoje, não está indo na igreja e também tem algumas ideias aí que pode fazer para que os jovens retornem à igreja, inclusive você que quer voltar para a igreja, mas não sabe como, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo aí, dar suas ideias aí, vamos fazer com que os jovens retornem a Jesus, né? Então, o podcast de hoje fica por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar seu joinha, comentar, compartilhar com seus amigos, seguir nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima.